Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai retornar às nossas aulas de artes hoje, falando um pouquinho a respeito do barroco. A gente vai começar nossa primeira aula agora dessa série, falando a respeito do barroco. Bom, o barroco ele surgiu na Itália entre os séculos XVIII, XVII e XVIII, tá? E marcou muito toda a questão da parte artística, tanto as artes visuais, quanto pintura e escultura, o teatro, a dança e também a música. Qual que é uma das características principais do barroco? O barroco ele é muito emocional, tá? Trabalha muito com a questão de sentimento, de sensação, de emoção. E por isso que ele acaba sendo tão dramático. E essa dramaticidade a gente consegue perceber muito claramente em todas essas manifestações artísticas barrocas, né? Nas pinturas, nas esculturas, no teatro e assim por diante. Bom, qual é o significado da palavra barroco, né? O barroco ele tem um significado de pérola mal formada, alguma coisa que seja grotesca, que seja irregular, que seja exagerada, tá? Então esse significado do termo barroco. No barroco existe uma dualidade muito grande, aonde o homem ficava sempre em dúvida em o que seguir, se ele ia para o lado da, da questão da religião, né, ou da questão do realismo, do sentimento em relação ao seu Deus ou em relação à sua vida e às suas crenças e, 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 e pela questão intelectual também, tá? Nesse ponto, nesse dualismo, é importante que a gente entenda que o homem ele fica muito dividido e tem uma preocupação muito grande em relação a esse segmento da questão religiosa, por medo e preocupação do que possa vir a acontecer com ele depois da sua passagem, né? Da sua vida terrena para a sua vida no céu. Né? Então, assim, será que eu sigo os meus instintos intelectuais de lidar com a questão intelectual, de conseguir fazer as minhas pesquisas em relação à ciência, em relação a todas as coisas que eu acredito, ou será que eu tenho que seguir tudo o que a Igreja Católica me obriga a fazer, né? Então, assim, a gente precisa entender também que toda a questão do período barroco, ele foi financiado pela Igreja Católica, tá? Como assim? Por que isso? Vejam bem, a Igreja Católica ela tinha um poder absoluto sobre isso, então ela conseguia contratar os artistas para que eles fizessem as representações das cenas religiosas, tá? Para com isso eles decorassem, ornamentassem os templos e as igrejas para tentar chamar mais a atenção do público para que passasse a frequentar a Igreja Católica, deixando de lado a questão das outras religiões. Foi nessa época também que acontece a Contra-Reforma. O que vem a ser a Contra-Reforma? Justamente é a reação da Igreja Católica contra o protestantismo do Martinho Lutero. Né? Então, o Martinho Lutero ele pregava que era importante o homem pensar um pouco mais nas coisas terrenas, no seu valor na vida terrestre, nos seus ideais, nas suas pesquisas, e né, deixando um pouquinho de lado as coisas que o Papa pregava, e a Igreja Católica
não queria, ela queria cada vez mais arrecadar o pessoal e o público para sua religião, tá? Então, por conta disso, é que eles começam, a Igreja Católica financia os artistas para conseguir ter o poder em cima dessas pessoas, confeccionando novos quadros com novas cenas, adornando mais as suas igrejas, porque o Barroco trabalhava muito com a questão da ostentação, né? Com as obras muito bem trabalhadas, com muito detalhe, uma riqueza muito grande nos materiais também. Isso a gente consegue observar até hoje em várias igrejas e catedrais desse estilo, né? A gente tem alguns exemplares de igrejas que são bem no estilo do Barroco, onde a gente consegue perceber essa riqueza na questão das pinturas dos tetos, das obras que são expostas, né? Tudo isso para que, pelo menos, o povo sentisse o interesse de estar na igreja, nem que fosse só para olhar a qualidade da apresentação dessas telas e dessas obras. Bom, quais são as características mais marcantes do Barroco? Primeira delas, que é aquilo que a gente já comentou, né, a questão do predomínio da emoção em relação à razão, né? Então, toda a questão emocional, emotiva, a obra barroca, ela é muito dramática, tá? Então, a fisionomia das pessoas é muito marcada, né? A gente tem também uma outra característica, que é a característica, a característica do claro e do escuro, tá? Ela é muito, muito marcante e presente em todas as obras do período barroco. Aparecem também com facilidade o uso de linhas curvas, para a gente poder ter a ideia do movimento, tá? Existe um retrocesso um pouquinho também para a ideia lá do Renascimento, que é a apresentação nessas obras religiosas, aparecem também temas mitológicos, né, que volta um pouquinho à questão do Renascimento. A gente consegue perceber também que as expressões das pessoas retratadas são bem marcadas, expressões fisionômicas bem teatrais, reforçando o sentimento e a emoção do momento. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui, vamos lá, uma tela, só um minutinho. Uma tela aqui do Velázquez, né? Essa tela aqui a gente consegue perceber a questão do claro e do escuro com uma facilidade muito grande. A gente precisa também perceber nessa obra que a qualidade de representação dessa obra é uma coisa fantástica, pois veja, o Velázquez, ele está se representando aqui, né, pintando a tela, né, mas qual é a cena que o Velázquez está pintando? Né? O que ele estava representando aqui? Será que a pintura que ele estava fazendo era a pintura das meninas que estão aqui em primeiro plano? Né? O que a gente tem representado aqui atrás, no fundo, nessa obra? A gente tem um espelho, tá? E nesse espelho a gente tem duas pessoas refletidas, que eram o rei
e a rainha, tá? Então, na verdade, a cena que o Velázquez está pintando é uma cena do cotidiano da família real, né? Onde o rei e a rainha já estavam sendo representados e provavelmente a menininha ali, né? A menina vai entrar em cena para ser representada posteriormente, né? Então, assim, mas, professora, você não falou que as obras do Barroco geralmente eram representadas com temas religiosos? Sim, logicamente. Né? Não estou me contradizendo nisso. Mas acontece que nem todos os artistas conseguiam se manter apenas com o valor que a Igreja Católica dispunha a eles na questão das pinturas religiosas. Então, o que, que acontece? Aqui, a família real contrata Velázquez para fazer uma representação do seu cotidiano, tá? Vejam bem, a gente consegue perceber aqui no canto direito, uma claridade aqui, né, na linha vertical, que provavelmente deve ser uma abertura de janela, tá? Essa abertura de janela é que vai dar essa luminosidade para a questão de todo o trabalho, certo? Então, lá mais no fundo, uma parte é onde a gente não tem uma luminosidade tão boa. Mas lá no espelho refletido, a gente consegue perceber também a questão da luz e da sombra lá no final. Se vocês repararem, sempre tem uma questão de contraste entre o claro e o escuro, para que a gente tenha a oportunidade de perceber cada uma das formas que está sendo representada. Então, vejam bem, aqui eu tenho um fundo escuro com o rosto da menina claro, o cabelo escuro com a blusa mais clara, né? O babado aqui da saia um pouco mais escuro do que a blusa e mais claro que o restante da saia, tá? Tudo isso é muito pensado para que a gente possa ter essa claridade na questão das imagens, certo? Bom, então aqui a gente consegue ver a questão das expressões, né, das pessoas, com bastante nitidez, né? A questão dos cabelos, dos cachos, né? Dessas dobras de roupas, dessas ondas das saias, são tudo características bem marcantes do barroco. Tudo isso é feito por quê? Para que a obra seja muito ornamentada, muito detalhada, muito enfeitada. A ideia do barroco é justamente esse, a questão do exagero nos detalhes e nas representações, tá? Uma característica que a gente consegue ver na obra do barroco é a questão da, da, das obras que elas geralmente são feitas obedecendo uma linha na diagonal, tá? Então, assim, a obra, ela geralmente é feita numa linha diagonal, onde aparece o raio de luz, né, que vai marcar a linha do quadro. Eu estou procurando aqui uma obra para mostrar para vocês, a obra Sansão e Dalila, do Rubens, tá? Ela é uma obra bem, bem importante, onde a gente consegue perceber isso com uma claridade e com uma nitidez bem boa, tá? Então, assim,
Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Eu espero que vocês estejam vendo meu compartilhamento de tela. Então, vamos aqui. Só um minutinho. Não acredito que não está abrindo aqui. Bom, se a gente olha aqui nessa obra aqui, ó, essa obra ela é toda trabalhada toda a concentração de imagens é feita aqui mais na parte inferior esquerda, na diagonal. Se vocês perceberem a questão da fisionomia das pessoas, olha, elas são bem marcadas. A questão das linhas curvas que foi falado para vocês, né, para dar a ideia do movimento desse tecido. Se vocês repararem, como é que a gente consegue ver a passagem do tempo nesse quadro? Né? Não tem um relógio, não tem uma ampulheta, não tem nada que marque a passagem do tempo, né? Não tem calendário. O que a gente consegue perceber é que, pela expressão das pessoas, a gente consegue perceber que essa pessoa aqui, essa senhora que está aqui mais para trás, ela tem uma idade mais avançada do que a Dalila e o Sansão, né? Então, a fisionomia dela parece muito mais sofrida, vamos dizer assim, e com uma marca do tempo, tá? Se vocês observarem essa pessoa, ela é meio fantasmagórica, pois veja aqui, ó, aparece aqui a questão do corpo, mas não aparece o final. Aqui eu já tenho uma coluna de sustentação de algum móvel, alguma coisa assim. Então eu tenho o começo do corpo, mas não tenho o final. Observem também um fato muito marcante na obra barroca, que é a questão do as pessoas, né, representadas, os personagens, vamos dizer assim, eles não se olham nos olhos. Na maioria das obras barrocas, vocês vão perceber que nunca os personagens estão se olhando fixamente. Por quê? A gente tem que imaginar que a gente consegue olhar no olho de uma pessoa quando você está bem com você mesmo. Aí você consegue encarar a outra pessoa com naturalidade. Quando você não está bem com você mesmo, quando você está em conflito, você acaba desviando o seu olhar para que o outro não perceba a sua vulnerabilidade, tá? Para que ela não perceba a sua fraqueza, né? Então, assim, mas qual era a fraqueza aqui na questão da obra barroca? Justamente aquilo que a gente comentou, né, no começo da aula. A questão da, é, da dualidade, de não saber se segue a questão religiosa ou se segue a questão da, da sua crença em relação à sua ciência, ao seu intelecto, às suas pesquisas, certo? Isso é bastante importante. Essa é uma obra do Rubens, que é um artista muito conceituado e muito marcante na questão barroca, tá? Não sei se vocês
Opa, deixa eu fechar aqui. Não sei se vocês conseguiram ter a possibilidade de ver se eu compartilhei e funcionou, né? Mas então, vou dividir aqui com vocês de novo, né? Essa questão da obra do Velázquez, que é bastante importante, e quero mostrar para vocês agora a obra A Menina com Brinco de Pérola. A Menina com Brinco de Pérola também é uma obra barroca, onde a gente consegue perceber um pouquinho mais a questão da simplicidade das formas, diferente da obra lá do Caravaggio, do Rubens, que é uma obra bem rebuscada, né? Por que essa obra Menina com Pérolas ela é mais simplificada? Se ela também faz parte do barroco. Quem pintou essa obra foi Vermeer, tá? Vermeer era um artista barroco, porém ele não era um artista católico, ele era um artista protestante. Como ele não tinha toda essa questão do patrocínio da Igreja Católica perante a sua obra, né, por não ser católico, ele pegou e foi atrás, né, continuou trabalhando com essa questão do claro e escuro, né, essa questão de simplicidade, mas ele corre atrás dos seus modelos e das suas conquistas artísticas com com as mesmas características do barroco, só que de uma forma um pouco mais simplificada, certo? Bom, fica aqui também um fato importante que a gente precisa comentar, que o barroco, ele tinha como característica não corrigir as imperfeições e os, vamos dizer assim, os defeitos daquilo que ele estava representando, como acontecia lá no Renascimento, né? No Renascimento, a obra realista, ela tinha muito cuidado com consertar esses pequenos defeitos, esses pequenos detalhes. O Barroco já não fazia isso. E com essa característica de não consertar esses defeitos, ele dá origem a um estilo chamado de naturalismo, tá? Bom, mais um ponto importante, que os artistas barrocos, eles pegavam pessoas do povo, camponeses, para representar as suas cenas religiosas, tá? Então, assim, alguns camponeses eram representados como santos, como apóstolos, e isso foi um ponto que não foi muito bem aceito pela população e pelo público em geral, principalmente pela Igreja Católica, certo? Bom, ficou aqui então um apanhadinho geral a respeito do barroco. Na aula que vem a gente segue com mais alguns detalhes sobre esse tema. Combinado? Até a próxima, pessoal.